Outro ponto, pessoal, que a gente refatorou no código é com diz respeitos aos métodos responsáveis aí pelas validações, como por exemplo o isValid, o newRecord, o hasErrors, o errors. O newRecord até não é das validações, mas ele também é comum para todos os modules. E esses métodos, pessoal, eles foram enviados apenas para a classe model, né? Porque eles vão ser aproveitados em todos os modelos. Então, se a gente olhar aqui no Core Database Active Record Models, agora os erros estão aqui, ó. Tributo de errors. O ID veio para cá, né? Eu já defini ele como null, antes estava -1. E agora, se a gente olhar aqui as validações do método, a gente tem um método isValid aqui. E para facilitar o trabalho de validação, eu defini um método abstrato, a gente vê aqui, validates. Então, a nossa classe de modelo, ó, ela precisa apenas definir esse método validates e incluir aqui as validações necessárias. E aí eu simplifiquei também a chamada das validações. Ó. Antes a gente fazia as validações diretamente com o if, né, como a gente pode ver aqui. E agora ela fica mais simples trabalhando com uma classe validates que eu já vou explicar. Só vamos terminar de entender esse validates aqui. Então o que acontece? A nossa classe model, que no Core Database Active Record Model, ela agora é responsável pelas informações de validação. Então o isValid veio para cá e a gente, como tinha antes, define a array de errors. Agora eu chamo validates, que é onde vai estar as validações, e depois eu verifico se existe erro ou não. Aí o newRecord veio para cá, com a diferença que eu estou usando null ao invés de -1. O hasProblems para cá, o errors para cá. E eu precisei criar também um novo método aqui para adicionar erros por causa da separação dos validates. Então aqui, pessoal, ficou bem mais tranquilo, porque agora, a gente olhar aqui o problems, ó, ficou bem simples a nossa classe e eu apenas defino o validates. No validates, antes a gente fazia hardcore, como eu falei, né, as validações com if. E a gente, não que não possa fazer dessa maneira, pode continuar fazendo dessa maneira. Mas eu preferi criar uma biblioteca de validações para nós, porque elas são reaproveitadas em vários modos. Então aqui eu criei uma biblioteca chamada validates, que ela fica na pasta lib, ó, e desculpa, biblioteca chamada validations, que fica na pasta lib validations, e ela tem alguns métodos de validações que eu já defini e deixei pronto para vocês aqui, como notEmpty, que verifica se o atributo passado, ó, perceba que agora eu passo o atributo e o objeto, que está aqui, ó. Se a gente olhar aqui no problem, melhor. Eu passo o atributo que eu quero que valide e o objeto. Porque o objeto, para mim poder adicionar o erro caso exista esse erro. Então vejam aqui no validates. Eu chamo o atributo e vejo se ele é null ou se ele for vazio. Eu adiciono um erro dizendo que ele não pode ser vazio no objeto. E assim eu coloco também outras validações, como a confirmação de senha, a confirmação da senha, né? A gente vai ver se as senhas não são, se as senhas são diferentes. Só que para isso eu vejo se elas não são vazias também. Quando entrar na parte da senha, vocês vão entender por quê. Mas basicamente, se elas são diferentes, eu digo que as senhas não são idênticas. Também adicionei o método Unix para ver se um dado campo ou conjunto de campos ele deve ser único, e aqui ele já está bem genérico, né, para qualquer tabela. E foram esses três métodos que eu defini. Depois eu entro em mais detalhes aqui no password e no Unix. Mas a grande sacada aqui, pessoal, aqui ficou mais fácil da gente trabalhar com as validações. Ó, percebam aqui no Problems. Toda a lógica já está encapsulada no module. E aqui eu só defino o que é necessário validar. E no User, mesma coisa. Com a diferença aqui que no User a gente precisou definir ali mais métodos de validações, como definir o e-mail único e o password e a password confirmation devem ser idênticas, né, para ir passar. E é mais o notEmpty, tanto para o e-mail quanto para a senha, e aí já fica com o nosso código refatorado. Então essas foram alterações com relações às validações e deixando o nosso código bem mais simples.